Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com o curso de Teologia Básico na terceira matéria, que seria a Introdução ao Novo Testamento. Vamos dar sequência então no curso. E temos aqui o índice dessa matéria, que seria a introdução geral, o conteúdo, aceitação e testemunho desse códex, a finalidade, a história intertestamentária, a situação política no tempo de Jesus, o ambiente secular do Novo Testamento, o Novo Testamento com seus evangelhos, um breve relato de cada um, a vida de Jesus nos evangelhos, a introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, a vida de Paulo, que foi o grande semeador do Novo Testamento, o Novo Testamento, introdução às cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, e finalmente, no final dessa matéria, o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Ok? Vamos dar sequência. O Novo Testamento, como um todo, trata do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo. Você que está com a palavra de Deus em mãos, também em Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, pelo médico Lucas, e praticamente é a sequência do evangelho de Lucas. Atos também é comparado ao livro do Espírito Santo. E diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então o Novo Testamento trata finalmente daquilo que Jesus veio fazer na terra. Jesus ocupa a posição central em nossa fé. É importante que cada cristão conheça bem o que se diz a respeito dele, o que ele e o que os seus discípulos disseram em seu nome. Precisamos conhecer o tempo em que Jesus vivia, seu país, sua cultura, seus costumes e quais eram as crenças e filosofias reinantes na época. Jesus, como todo mundo sabe, nasceu judeu, então tinha características que ele precisava estar fazendo naquele âmbito onde ele nasceu, no âmbito judeu. Vamos abordar um pouco do que é o Novo Testamento, sua finalidade, suas características e sua mensagem principal. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia e é composto por 27 livros. Cobre uma época aproximada de 100 anos. Seu nome vem do latim Novum Testamentum, que por sua vez vem do grego re, kaine, diateque, que significa literalmente novo pacto ou aliança. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 ao 17. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 a 17. Abra comigo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. E isso está comprovado. Lá no versículo 17, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. O testamento só é válido após a morte do testador. A nova aliança em Jesus Cristo lembra em seus termos a velha aliança de Deus com o povo de Israel. O Novo Testamento foi escrito em koiné,
grego popular. É o grego popular que estava sendo falado na época. Entre 45 depois de Cristo até 95, o ano 95 aproximadamente. A ordem dos livros não é cronológica, mas segundo a tradição cristã, ou seja, de acordo com o valor que foi dado a cada livro e, de certo modo, segundo o seu conteúdo. A vida de Jesus, o surgimento da igreja, a expansão missionária, apologética e profecia. Para quem não conhece, o termo apologética seria a defesa da fé, quando o apóstolo Paulo estava batendo de frente com aquelas heresias, aqueles falsos profetas que estavam se disseminando na igreja do Senhor daquela época. Conteúdo que nós vamos estar abordando. O Novo Testamento pode ser dividido em livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Temos também os livros doutrinários, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas e 1 João. Livros pessoais, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, 2 e 3 João. Livros proféticos, Apocalipse. Isso não significa que seu conteúdo é restrito, mas que a ênfase principal, ou aquilo que está a maior quantidade nesses livros, está nessa área relacionada agora que nós falamos. Aceitação e testemunho. Como saber de onde vem o Novo Testamento? Como ter certeza que ele é infalível e verdadeiro? Vamos para algumas definições. Sua autoaceitação e testemunho. Está Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 ao 21, vão estar coerentes a essa afirmação de 2 Timóteo 3,16. Apocalipse 22, do 18 ao 19, também está na mesma linha daquilo que nós estamos falando. Ou seja, há uma coerência interna dentro da Bíblia. No item B, sua apresentação da realidade, mostrando aos homens como realmente são. Por exemplo, Pedro, os erros cometidos pelos Gálatas e pelos Coríntios. Ou seja, o exemplo do Pedro, que cometeu erro, o exemplo dos Gálatas e o exemplo dos Coríntios. Sua conservação também até hoje, ou seja, isso dá certeza que esse livro é inspirado por Deus. O poder da palavra. Quantas pessoas, milhares de pessoas foram impactadas com a palavra do Novo Testamento, com a mensagem das boas novas. Isso podemos exemplificar em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos dar uma olhada lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. É o poder da palavra que vai transformando as pessoas. Outra verificação é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21, vamos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar
a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus já nessa passagem disse que a profecia do Antigo Testamento tinha se cumprido naquela hora que ele leu essa passagem, ou seja, as boas novas tinham chegado na terra. Então o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, só na pessoa de Jesus, tem mais de 300 cumprimentos de profecias na pessoa de Jesus. Isso traz uma veracidade, uma certeza, uma infalibilidade, uma verdade em relação ao que está dizendo o Novo Testamento. Qual a finalidade do Novo Testamento? A finalidade da Bíblia não é histórica, nem pretende o Novo Testamento ser uma espécie de biografia autorizada de Jesus ou história oficial da Igreja, mesmo que ali haja muitos dados históricos. A finalidade da Bíblia não é científica. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são anteriores à ciência como a conhecemos hoje, o que não quer dizer que sejam contrários à mesma. A finalidade da Bíblia não é literária. A finalidade da Bíblia não é filosófica. Finalidade do Novo Testamento, especialmente, não é legal, ou seja, não pretende, em primeiro lugar, apresentar uma série de normas de conduta para o cristão. A finalidade da Bíblia como um todo e do Novo Testamento em especial é a salvação. É para isso que a Bíblia está aí na mão daquelas pessoas que querem conhecer a verdade, para salvar o pecador e para levá-lo à vida eterna. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. A Bíblia tem essa finalidade, trazer a salvação a todo aquele que crê. Vamos seguir. Qual a mensagem principal? Qual a mensagem principal ou acontecimento bíblico mais difícil de ser aceito? O que prova que Jesus realmente é o Filho de Deus e que suas reivindicações são verdadeiras? Primeiro, a ressurreição. Então Jesus, conforme os evangelhos, conforme o Novo Testamento, ele ressuscitou dos mortos. Ler o que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Esse é o acontecimento bíblico mais importante do Novo Testamento, a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 14 e 20 também cita essa ressurreição. Segundo item, para também firmarmos a nossa fé, é o túmulo vazio. Está em Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15. O túmulo, quando as mulheres já chegaram no dia seguinte de manhã, no domingo de manhã, para verificar Jesus, ele estava vazio. E hoje ainda continua, para mostrar que Jesus veio e ressuscitou dos mortos. C. Há muitas testemunhas, 1 Coríntios 15, do 4 ao 8, ou seja, as testemunhas comprovam a veracidade da história da ressurreição. Os discípulos confirmam, as 500 pessoas que viram Jesus retornar aos céus confirmam. Tudo isso confirma a veracidade daquilo que foi falado nas Escrituras. A mudança de atitude dos discípulos, ou seja, antes eram acovardados, antes eram medrosos,
Antes não tinham iniciativa, mas logo depois da ressurreição, logo depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, eles tiveram um novo ânimo, uma metanoia, e aí nós vemos que eles foram até mártires, porque foram até o fim acreditando naquilo que eles tinham vivido e aceitado nos seus corações. E o item E cita-se aquilo que nós já acabamos de falar, que são os mártires. Os mártires, ao longo da história da igreja, confirmam a veracidade do Novo Testamento.